estatísticas assim para a gente estabelecer um parâmetro? Existem. De pessoas que conseguem se livrar? Sim, sim. Na verdade, assim, Plácido, quando a gente fala do caminho sem volta, né? Os danos cerebrais, eles não têm realmente remissão, né? Não volta. Então, sempre vai ter aquela questão de alguma função motora, cerebral, quando é casos mais extremos, que a pessoa vai ter prejudicado a memória, a atenção, né? A percepção e tudo mais. Quando a gente coloca, como o Michael falou, tem a questão, se a gente for classificar, né? Periferia, aquele garotinho que ganha R$30 e tal, que ajuda a família. Então, assim, é como se isso servisse de consolo para que ele possa fazer aquilo. Mas está errado, continua sendo errado. Mas na fala dele, a gente percebe que ele está se justificando, né? Então, assim, há essa, tipo assim, cobre um pouco, né? Quando a gente vai para a classe média, para a classe alta, já é uma motivação totalmente diferente. Os pais se perguntam assim, eu dou tudo para os meus filhos. Por que eles caíram nessa? Né? Moram bem, se vestem As bem. formas como a pessoa entra para esse mundo lá. Porque são formas que são motivadas de fora. Ninguém acorda, como eu falei agora, ninguém acorda de manhã, vou fumar um baseado hoje, né? Tô com vontade. Não. Você está num grupo, às vezes você é o excluído, aí para você se inserir naquele grupo, as pessoas vão lá e te oferecem. Aí para você não se sentir mais excluindo ainda, você vai e experimenta. Nesse experimentar já foi. Porque duas coisas podem acontecer. Uma, ou tu pode passar muito mal, desmaiar e nunca mais querer usar, que quase não acontece, né? E a outra é tu gostar e tu começar a fazer parte daquele bonde que as pessoas falam, né? Então, assim, tu começa a mas é só maconha. E, assim, o dano que a maconha causa no cérebro é algo, assim, que se você for estudar a fundo, é algo que você olha assim, caramba, a pessoa está se matando literalmente. Só que tem a questão social. Mas não é raro se ouvir dizer, só sem querer ser repetitivo, a pessoa diz, não, mas só uma pegadazinha e tal. Eu conversei uma vez com um cidadão que ele dizia que ele tinha um banheiro dele na casa dele, era um cara bem abastado. Ele já, àquela altura, aquele cidadão devia ter seus 65 anos, um cara abastado aí, hein? Conhecido aqui. Nessa época eu andava no meio do futebol e durante o intervalo de treino, cobrindo ali pela televisão e tal, ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar e tal, e eu não sei como chegou nesse papo, ele dizendo, não, eu tenho meu banheiro é exclusivo para mim, lá eu fumo meu baseado, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então a pessoa usa esse discurso assim como se fosse uma coisa, e você acaba de dizer, não, a maconha, e ele só falava em maconha, não, olha só, de manhã cedo eu vou lá e tal, ainda brincou, tô no trono, não sei o que e tal, aquela coisa toda, e no baseado como se fosse uma coisinha de nada, e não já, né? Já teve ocasiões assim de a gente estar em círculos de amigos, de pessoas conhecidas, né? Sempre tem os amigos e tem os amigos dos amigos, né? E eu tô aqui sentada, todo mundo conversando, de repente eu sinto aquele cheiro assim, sabe? Aí eu olho, a pessoa tá do meu lado. Aí eu olho assim, aí eu falo pra ela assim, Aí a pessoa fala, eu digo, não tô acreditando nisso. Porque, tipo assim, já é tão natural, né? Mas é uma dependência química. A cerveja é uma dependência química, o uísque, o vinho, né? Quando a pessoa precisa daquilo para relaxar, o organismo tá dependente. Né? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela pega lá, quando ela fuma 10 cigarros, um atrás do outro. Né? Aquilo ali está na respiração, no pulmão, no cérebro, vai para tudo quanto é canto do nosso corpo, estraga, acaba com a gente fisiologicamente. Né? Só que se torna um vício. Qual é o método mais eficaz para a pessoa parar de fumar hoje? Laser. O laser vai diretamente aonde a nicotina faz o efeito prazeroso do cigarro. Ou seja, é algo muito grave. E uma das expressões que as pessoas usam para tudo, que eu acho totalmente deturpada, é a tal da força de vontade. Ele só precisa ter força de vontade. A pessoa que é dependente química, a vontade dela é usar o químico. Então, a vontade dela está isso. Ela vai buscar força onde? Entendeu? Então, assim, se a gente for, como tu falou agora, fala difícil, né? Se a gente for pelo sentido etiológico da palavra, você vai tirar força da sua vontade. Se a minha vontade for de beber, eu vou beber. Se a minha vontade for com toda a força. E eu vou com toda a força. Então, assim, a pessoa que é dependente... Uma coisa pra gente refletir direitinho nisso aí, a pessoa que é dependente química, ela precisa, assim, de uma rede de apoio muito grande. Ela precisa da observação do pai, da mãe, do tio, de um cuidador. E, assim, ainda tem aquelas questões que, por exemplo, tu tem um sobrinho, tu percebe que o teu sobrinho tá estranho e tudo mais. Quando você vai falar pro pai ou pra mãe, não, meu filho, não... Fica de mal, fica com raiva, afasta todo mundo e tem essa barreira. Por quê? Socialmente falando, ninguém quer ter um filho usuário de droga. Né? Porque isso vai gerar repercussão, vai colocar em xeque o cuidado da mãe, a responsabilidade do pai. Por que deixaram fazer isso?
né? Quando a gente não está 24 horas com os nossos filhos. Então, a orientação ela tem que ser dentro de casa para ela ficar na cabeça. A gente Na precisa... base do esclarecimento sobre a situação. Eu falo para minha filha, eu preciso comer o teu cérebro aqui para que quando outras informações venham, tu já esteja aqui preparada. Não, olha, beleza, não quero, né? Te afasta elegantemente, não precisa também você ir lá na direção da escola, tá fumando maconha ali. Não, saia com elegância, com calma, né? E simplesmente se afaste. Você não vai conseguir mudar aquele comportamento porque você está na mesma faixa etária. Tem uma coisa que eu dizia muito pro meu filho, e ainda digo, ele tem 22 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, uma moça de 27 e ele de 22. Eu dizia assim, cara, tu quer ser feliz na vida? Ele disse, já sei, pai. Pô, bicho, não te aproxima de droga. Eu usava muito isso, não sei se era a maneira mais correta, mas era uma coisa que eu tinha pra mim. E sempre falando, olha, moleque, não vai, não te mete, não vai, eu uso outro termo, não vai que é barca furada. Entendeu? E até hoje, graças a Deus... Não, e né? Porque você percebe que famílias são destruídas. A própria pessoa, a gente vê vários casos na mídia de atores, de cantores, né? Internacionais, inclusive, que você vê a pessoa desfigurada, né? E tudo por conta de uso de drogas. E não é só drogas ilícitas, é o álcool. E por motivações diversas, aquele diversas, assunto que você começou ainda agora a falar. Às vezes a pessoa é muito cobrada, às vezes a pessoa é muito... para aguentar 3 shows por noite, por exemplo. Um exemplo. Né? Aí vai lá, dá-lhe um pegazinho. Esses dias agora eu estava assistindo o filme do Elvis, né? E eu fui ver a história, que eu não conhecia a história dele. E fui ver o filme. E assim, ele foi remédio. O coração dele não aguentou, porque ele tinha que tomar muito para fazer muito show. Então, assim, você imagina, até hoje, ninguém vendeu mais discos no mundo que o Elvis Presley. E ele morreu por causa de droga. 42 né? anos de Vários idade, e vários outros exemplos que a gente vê. Só que nós, Plácido, seres humanos, né, pensantes, a gente ainda não adquiriu o hábito de aprender pela experiência do outro. A gente pensa assim, não, comigo vai ser diferente. Falaste um negócio agora parecido com isso. Né? Não, aqui na minha casa não vai acontecer isso porque eu estou atento. E as coisas acontecem. E quando a gente percebe, a gente começa a se questionar. Como é que eu não vi isso? Como é que eu deixei isso acontecer? Mas aí, nesse momento, é o momento de dizer assim, não, peraí, é um dependente químico, é uma doença. Não é algo que, se ele quiser, ele deixa. Não, não é. O organismo, o cérebro, a fisiologia está acostumada, ela vai pedir aquela substância. É como se uma pessoa chegasse à hora do almoço, a gente sente a fome e vai ter que ir atrás. Senão você passa mal, né? Fica com fome. E você vê, né, as crises de abstinência que as pessoas têm, elas se debatem, elas agridem outras pessoas, porque realmente elas ficam fora de controle. A gente ouve casos por aí, por exemplo, da mãe, do pai, já numa atitude de desespero, que já não tem como fazer, trancar a pessoa, né, em aposentos, enfim. Eu lembro tantas histórias, né, cara? O meu pai, ele foi fumante por muito tempo, né, de cigarro lícito. E ele viu que aquilo não estava fazendo bem para ele, ele foi fazer o tratamento pelo SUS mesmo, ali na Presidente Vargas. Não lembro agora ali no nome da rua, mas na Presidente Vargas eu não lembro exatamente o local. Prédio que é bem conhecido antigo, ali. Eu não estou lembrando, né? Também. E eu lembro que ele chegou com questionário, e eu lembro que eu incentivei muito ele, porque um amigo meu, que fumava há muitos anos, foi e começou a chamar os outros amigos, e eles tinham uma reunião uma vez por semana. Eu lembro que ele chegou com questionário que era para saber se ele era dependente só químico ou se ele era dependente químico e psicológico do cigarro. E aí foi diagnosticado que ele não tinha uma dependência psicológica da nicotina, só era química. E aí o tratamento, aí são tratamentos diferenciados, né? O tratamento dele era com aqueles adesivos, eu lembro como se fosse hoje, porque nós colávamos nas costas dele os adesivos assim. Os adesivos grandes, e depois vai diminuindo, até não usar mais o adesivo. Qual é essa composição? Esse adesivo, ele filtrava. Ele tirava toda aquela nicotina que ainda estava circulando no teu organismo. Então, por isso que ele começava grande, porque ele tinha uma grande quantidade, né? Aí a quantidade vai diminuindo, vai diminuindo do tamanho também. Né? Aí, olha, para te ter uma ideia, eu tive um amigo que fumou durante 45 anos e fez a cirurgia laser. Ele já era aquele fumante compulsivo mesmo, era um atrás do outro, sabe? Fumava. E ele fez o laser. Depois que ele fez a cirurgia, ele realmente parou de fumar. Só que ele passou uns 6 meses doente, internado, tinha problema disso, problema daquilo, porque todos os órgãos do corpo dele já estavam dependentes da nicotina. Então, assim, de repente você tira, aí ele começa a sentir falta e começa a dar aqueles problemas de saúde. Então, foi problema no rim, foi problema no coração, foi problema no pulmão, foi problema em tudo. Então, ele teve que passar por um período de reabilitação muito grande, né? Porque o laser, ele é papum, assim, acabou.